Há uma realidade presente. Esta realidade é aquilo onde tudo aparece e desaparece. Este é o mistério da consciência. Aqui, quando usamos a expressão consciência, nós, em geral, colocamos de duas formas. Nós temos a consciência como nós conhecemos. Como nós conhecemos, ela tem suas raízes no passado. As raízes desta consciência é a presença desta mente que tem toda a sua estrutura de existência no pensamento. Portanto, a mente que tem suas raízes no passado, porque o pensamento está no passado, é a presença do passado em você, é a presença da consciência. No entanto, a realidade da vida é a realidade de ser. Este ser, que é a vida, é a verdade da felicidade. Assim, nós empregamos de duas formas aqui. Há uma realidade presente, além do conhecido. Esta é a presença da consciência. Portanto, o ser é consciência. Mas nós temos a presença da mente em sua expressão, tendo suas raízes no passado. Todo este movimento da mente é o movimento da consciência egóica, da particular consciência do eu. E o que é este eu? O que é esta consciência? É a presença em você do pensamento, contando sua história. Quando você usa o pronome eu, você está se referindo a uma imagem que o pensamento estabeleceu em você sobre quem é você. Esta autoimagem, que é você, e a consciência é a apresentação de uma única coisa. Você sente ser alguém, pensa ser alguém, acredita ser alguém. Esse alguém é a pessoa. Mas o que é alguém? O que é pessoa? O que é o eu? Uma imagem? Algo que o pensamento estabeleceu como sendo você. Porque com certeza você não é o seu nome. Você não é a sua história. A força do hábito no pensamento faz com que você se identifique com o corpo. Mas em sono profundo, você não é o corpo. Em desmaio, você não é o corpo. Sem a lembrança do pensamento sobre os seus braços, suas pernas, você não tem braços e nem tem pernas. É a presença do pensamento que lhe dá a consciência de ter braços e pernas. Portanto, você também não é essas pernas, esses braços. Portanto, você não é este corpo. Investigue isto com calma. Qual é a realidade sobre você? Quem é você? O contato com a vida, sem a ilusão da mente, lhe coloca em uma condição onde não existe mais qualquer separação entre você e a vida.
entre você e a realidade, entre você e Deus. É o que estamos com você aqui explorando, investigando. Nós não temos esta visão clara, esta ciência, porque nós estamos constantemente nos separando ideologicamente, ou seja, a partir do pensamento, da experiência do momento presente. Porque colocamos um experimentador tendo essa experiência. Esse experimentador se vê separado da experiência. Em outras palavras, a pessoa se vê separada da vida, se vê separada do outro. Ela se vê separada do sentimento, da emoção, do pensamento. Esta separação é a presença da dualidade da mente. Não haveria qualquer sentimento, sensação ou modo de perceber em dualidade, em separação, se não houvesse a presença do pensamento. Acompanhe com calma isto aqui. Se você está pela primeira vez assistindo uma dessas falas, nós precisamos nos aproximar desses assuntos. Se há algo realmente dentro de nós queimando pela verdade. Não é o desejo de ser livre, não é a vontade de se livrar que liberta, é a ciência da verdade, é a compreensão daquilo que nós somos, daquilo que você é. O fim para esta condição desta autoimagem. A pessoa é a imagem que o pensamento construiu. Esta é a consciência da pessoa. Mas esta imagem é parte daquilo que está dentro da própria mente, em sua ilusão. Há uma realidade presente que se revela quando nós temos o fim da dualidade. Um dos aspectos da dualidade presente em nós, que é algo muito forte, é o fato de que, quando há um sentimento, o pensamento cria uma ideia, uma opinião, uma sugestão sobre este sentimento. Quando você está sentindo raiva, esse estado está presente porque você está se lembrando de alguma coisa que lhe desagradou, que lhe deixou colérico, ou está se lembrando de alguém que lhe provocou. O elemento em você nesta provocação é a presença desta autoimagem. Esta autoimagem, a imagem que o pensamento construiu sobre quem é você. E, naturalmente, sobre o que você merece ou não merece da vida ou das pessoas. Assim, esse estado de raiva está presente em razão desta frustração, desta contrariedade, desta rejeição, desta afronta. O que temos presente aqui neste instante é a presença de um estado de sentimento, de emoção,
Há diversas lembranças que são pensamentos girando em torno deste sentimento, mas estamos diante do sentimento. O equívoco nosso, e esse é o padrão da dualidade, desta mente egóica em nós, é não lidarmos com esse estado, apenas tomando ciência dele. Quando ele está presente, um pensamento surge, uma opinião surge, uma ideia surge sobre esse estado. Ou nós queremos nos livrar desse estado rapidamente, porque ele provoca dor, ou nós queremos escapar desse estado, ou nós temos uma ideia de que ele não deveria estar aqui. Então temos uma sugestão, uma opinião sobre o estado, sobre este sentimento, emoção, sensação. Se você sente ódio, a ideia é de que você não deveria estar sentindo isso. A ideia é de que você deveria se livrar disto. Então o pensamento surge sobre o que deveria ser. Se o ódio está presente, eu não posso sentir ódio. Eu não devo sentir ódio. Isso não está certo. Isso está errado. Ou então o pensamento é: tenho que me livrar deste ódio. E assim a gente toma esta posição, e assim a gente assume este movimento de fuga. Se eu sinto ódio ou raiva, eu vou beber, ou vou me distrair com alguma coisa para temporariamente aliviar esta dor. Então, todo esse movimento em nós é um movimento de dualidade. Nós não ficamos com o que é, com o fato. Nós nos agarramos à ideia do que deveria ser, do que poderia ser, do que fazer, de como se livrar ou de como escapar. A presença desse modelo de mente em dualidade é a divisão entre o que é e o que deveria ser. Nós não sabemos examinar isto, olhar diretamente para aquilo que está presente neste momento. A verdade do que sou é aquilo que sinto neste instante. Este é o fato. Esta é a presença deste mim, deste eu. Olhar para esta condição sem qualquer ideia, opinião, sugestão, é olhar para aquilo que está presente sem a ideia de que o oposto disto deveria estar aqui. É assim que nos aproximamos deste momento, de uma forma real, quando não colocamos o pensamento sobre isso, a ideia sobre isso, o passado sobre isto. Reparem como é fundamental esta compreensão. Todo o nosso contato com a vida neste momento, a partir do pensamento, está sendo violado, manipulado, desfeito, alterado. Nós estamos sobrepondo a realidade do momento presente uma ideia
do passado. Um passado que se projeta para o futuro, sobre aquilo que deveria ser ou não deveria ter sido. Assim, o pensamento em nós está constantemente nos lançando para o futuro ou para o passado. Essa é a forma como o sentido do ego, desta autoimagem, desta consciência do eu, se sustenta. Podemos nos aproximar deste momento de outra forma? Podemos olhar para este instante sem o passado? Essa é uma forma de olhar sem o eu, sem esta mente egóica. É quando a mente perde suas raízes. A nossa vida, ela está acontecendo exatamente assim. Nós estamos vivendo com uma mente que tem suas raízes no passado, no padrão do pensamento. Esta é a vida do eu. Esta é a vida egóica. Romper com o passado é romper com o futuro. É a beleza deste encontro com o momento presente, sem esta autoimagem. Isto é o fim da autoimagem. O que nós acabamos de descrever aqui, de colocar para você, é exatamente como o pensamento funciona. Então, o que é o pensamento? O pensamento é exatamente este movimento que acabamos de descrever. Um movimento que nasce da memória, que nasce do passado, que ao lidar com o momento presente, quer mudar, quer alterar, quer fazer alguma coisa. Ou ele aprecia, ou ele deprecia, ou ele gosta ou não gosta. Assim, nós precisamos ter da vida uma aproximação real. E esta aproximação real não é a aproximação desta consciência do eu, desta consciência egóica. A real aproximação da vida é a visão da vida onde este ser, que é este mistério, eu me refiro à realidade desta presença divina, desta coisa inominável, indescritível, que é a realidade do desconhecido, que é a realidade deste ser presente, sendo você em sua natureza real, que é a própria vida, que é a própria realidade de Deus. O contato com esta realidade requer a ausência deste velho movimento, que é o movimento da mente egóica, desta consciência pessoal. Então, temos, neste momento, um modo de se relacionar com os pensamentos sem o pensador. Sim, estamos falando de uma relação onde não existe este que pensa, este que sente, este que faz. Nós fomos educados na vida a viver no velho modelo deste pensador, deste observador, deste experimentador. Ao observar, você gosta ou não gosta. Este é o observador. Diante de um pensamento, a ideia, a ilusão é a presença de um pensador, tendo esses pensamentos. Nós fomos educados para vivermos assim.
Todos nós fomos educados para uma vida particular, pessoal, onde o centro desta vida é esta autoimagem, é este mim, que não sabe lidar com o momento presente. Notem que desde pequenos nós fomos ensinados a fugir da dor e a agarrar o prazer. Então nos ensinaram a odiar a dor e a amar o prazer. O que chamamos de amor, o que chamamos de ódio, são meras reações em nós que nascem do passado, nascem destas memórias que estamos cultivando. Todo esse cultivo é um cultivo em razão da presença de uma repetição, de uma continuidade de comportamento no pensamento, a partir da ilusão deste pensador, que olha para a vida como ela acontece, para esta externa vida, ou seja, do lado de fora, e para esta interna vida, dentro de cada um de nós. Dentro de uma perspectiva de gostar, não gostar, aceitar, rejeitar, concordar, discordar, escolher, condenar. Isso vem sustentando em nós a ilusão deste autocentramento, que é a presença de uma ilusória identidade, que se vê como o centro da vida, como o centro das experiências. A presença do ego, a presença da autoimagem, é a presença desta pessoa. Aqui nós estamos com você investigando o que é ter da vida uma nova aproximação. Uma vida livre do passado. Uma vida livre da mente que tem suas raízes no pensamento. E, portanto, nestas recordações, o que tem favorecido a presença de uma consciência particular, de uma consciência egocêntrica. Aqui juntos, como tratamos com você desta ciência do despertar da consciência, nós precisamos nos livrar deste padrão do pensar como nós conhecemos. Estamos lhe convidando para uma nova forma de agir, de perceber, de sentir e também de pensar. O que é o pensar? A presença da vida como ela acontece, sem a ilusão de alguém presente sendo o pensador. É a ciência da ação, do sentir e do pensar, livre do eu, livre desta consciência egóica. Podemos interagir com o momento presente sem a ilusão de alguém. Neste interagir, nesta interação, há uma grande beleza na vida. Esta beleza é a própria presença do amor, da felicidade, da liberdade. Ela é algo que está presente quando este sentido de separação entre você e a vida não está mais, entre este pensador e os pensamentos
não acontecem mais. Entre esse que observa e aquilo que está sendo observado, não mais existe. A realidade do seu ser é consciência. E este é o mistério. Esta é a presença do desconhecido, a presença do amor. É algo que floresce na beleza, nesse encontro com a vida sem o passado. Atender esse instante sem alguém neste atender. Assim, sua relação com os que estão próximos, com a esposa, com o marido, com a família, a sua relação com você mesmo, sem o sentido de alguém presente nesta experiência, é a própria vida neste experimentar, momento a momento. A realidade divina, a realidade de Deus, é aquilo que está presente quando não há mais esta ilusão, quando não há mais esta inclinação do eu, do ego, quando não há mais este movimento que vem do passado para olhar para este momento, para interagir com este momento. Temos o próprio momento se revelando. Esta é a qualidade real do sentir. Esta é a qualidade real do pensar. Esta é a qualidade real do viver. Uma vez livres de todo esse movimento, de toda esta condição interna de desordem que o pensamento vem favorecendo. Reparem que isto é algo que nos acompanha há milhares de anos. Você tem 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60. No entanto, esta é a história humana. É a história desta mente em dualidade. É a história desta ilusória pessoa, deste falso centro, que é o eu. Você nasceu para a liberdade, para este espaço novo, onde presente aí está a realidade divina. Aqui nestes encontros, nós temos encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos. Nós trabalhamos com você, perguntas e respostas. Trabalhamos com você esse encontro com esse espaço de silêncio que revela a presença deste contato com a meditação, a partir da investigação do autoconhecimento. A compreensão da meditação requer uma visão clara do que é autoconhecimento. Assim, nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. São encontros online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar destes encontros. Além destes encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isto é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é a vida sem essa autoimagem? O que é a vida sem a pessoa? O que é a vida sem o eu? Aqui o desafio consiste em poder ouvir isso e investigar isso,
A verdade de que esse sentido de pessoa, esse eu, essa autoimagem, isso pode ser desfeito.